Oi, Fenelon, bom dia. Bom Tudo dia, bem? Nádia. Tudo bem. Escapamos da chuva hoje de manhã, né? Pois é, chegamos antes dela, né? Chegamos antes dela. Vamos ver como é que vai ser hoje, mas previsão de mais chuva, né, para mais tarde. Bom, Fenelon, o ICMS sobre os combustíveis pesa muito no preço final para o consumidor. E o presidente Bolsonaro tem se manifestado, a preocupação tem crescido com o preço dos combustíveis nos últimos dias por causa do conflito entre o Irã e os Estados Unidos. E uma das alternativas para baixar o valor do combustível na bomba para o consumidor é diminuir o ICMS. E aí cai no colo dos estados, porque eles é que administram esse imposto. Bom, isso é uma boa briga que o presidente está comprando e é uma boa briga que vai estar na reforma tributária, essa questão do ICMS. E quando se fala em ICMS sobre combustíveis, isso diz respeito mais ainda a alguns estados. O Piauí em especial. Por que o Piauí? Porque o Piauí tem as maiores alíquotas sobre combustível do país. Por exemplo, a gente poderia até ver aqui uma cartela sobre as nossas alíquotas. O diesel, o ICMS cobrado sobre o diesel é 18%. O álcool, 22%. E no caso da gasolina, 31% o cobrado ao consumidor, porque aí 29% referente ao tributo em si e mais 2% referente ao Fundo de Combate à Pobreza. Uma das maiores alíquotas, né? É a maior do país. É a maior do país. Isso tem um peso muito grande na arrecadação do Estado. Cerca de 28% a 30% de tudo que o Estado arrecada, em termos de ICMS, vem do imposto sobre combustível. Isso quer dizer o seguinte: os estados estão dispostos a abrir mão dessa receita? De jeito nenhum. Então isso é um problema a mais. É claro que quando a gente soma tributos federais, tributos estaduais e tal, no caso do Piauí, mais da metade do que nós pagamos na bomba do posto de combustível é imposto. É imposto. É imposto, gente. Se você pegar a nota lá do seu abastecimento, lá está a descrição. E aí você vai ver exatamente quanto você está pagando de imposto por litro de combustível pelo seu abastecimento. Então, por isso, o Estado não quer nem ouvir falar dessa história. Pois é. Já que a gente começou a falar do presidente Bolsonaro, depois a gente vem para os assuntos da política local, Fenelon, o presidente Bolsonaro usou o Instagram ontem e as redes sociais para falar sobre o conflito Irã-Estados Unidos, fez uma live assistindo ao pronunciamento do presidente Donald Trump e, com a Constituição nas mãos, ele citou o artigo que condena o terrorismo. Vamos ouvir. Nós não podemos extrapolar, mas acredito que a verdade tem que fazer parte do nosso dia a dia, que nós queremos paz no mundo. Repito, o senhor Lula, enquanto presidente, esteve no Irã e lá defendeu naquela época, junto ao senhor Ahmadinejad, que aquele país enriquecesse urânio acima de 20%, que era para fins pacíficos. A nossa Constituição aqui, disse o artigo 4º, a República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios: a defesa da paz e no repúdio ao terrorismo. E o pronunciamento do presidente Bolsonaro, daqui a pouco nós vamos mostrar também as reações, ou a partir das reações do ex-presidente Lula, foi que também o presidente Bolsonaro fez essa live. Pois é, aí a gente tem uma posição que reforça aquela intenção de Bolsonaro de apoiar os Estados Unidos, porque praticamente ele diz que a ação do Irã, que o Irã vem se comportando como uma nação terrorista. Então isso gera um problema de relacionamento diplomático muito sério. O ex-presidente Lula fez também um vídeo lembrando a época em que visitou o Irã e que apoiava os estudos feitos com urânio para fins que não eram exatamente de utilizar na guerra, né, mas para fins científicos. Vamos ouvir aí o que disse o ex-presidente. Da entrevista, para de tuitar. Um governo não vai para frente tuitando, não. Responde pergunta, aceita provocação. Bem, e aí pensa no Brasil. Pare de ser puxa-saco dos Estados Unidos, que isso não ajuda ninguém.
A gente colocou o trecho em que o ex-presidente acaba criticando o excesso de tweets ou de redes sociais utilizado pelo presidente Bolsonaro. Mas em outro trecho ele explica como foi essa passagem dele pelo Irã, como foi que ele defendeu, que acordo o Brasil fez com o Irã na época, né? Um acordo que acabou depois sendo até criticado. Foi um acordo criticado que o próprio Irã voltou atrás na hora que fez em 2015, porque a ida do Lula foi antes. Em 2015, o Irã fez um acordo com os Estados Unidos, com a aval das Nações Unidas, em que ele reconhecia ou ele se comprometia a reduzir os estudos sobre a questão nuclear. Muito bem, vamos falar agora sobre a política local, Fenelon Rocha, porque existe um projeto do governo que pretende premiar os servidores públicos estaduais com produtividade, só que a oposição já está desconfiada desse projeto. Na verdade, eu conversei ontem com o deputado Gustavo Neiva e ele disse que vai fazer um questionamento sobre essa proposta. E por que ele disse que vai fazer esse questionamento? Ele afirmou que está sendo procurado por liderança dos sindicatos de servidores públicos temerosos de que essa ideia de premiar a produtividade, na verdade, seja uma forma de transformar parte do salário em uma remuneração variável. Variável que não seria reconhecida como salário mesmo. Qual é o impacto disso? Lá na aposentadoria, porque se essa parte variável não é reconhecida como salário, a base de cálculo da aposentadoria ficaria menor. Bom, e aí agora, quando a Assembleia voltar aos trabalhos em fevereiro, esse questionamento vai ser feito, porque o projeto já está lá. O projeto já foi encaminhado, mas ainda não foi discutido. E Gustavo Neiva acha que muita coisa precisa ser explicada que não está. Porque ele inclusive, fez uma observação. Como é que o governo está falando em produtividade se não vem cumprindo as progressões? Os servidores que têm direito às progressões não estariam sendo atendidos nesse direito que é deles. Bom, e tem muito servidor ainda, eu acho também, você falou sobre a Previdência, Fenelon, estadual, esperando a conclusão do processo de aposentadoria. Então, uma fila grande. Tem uma fila lá, grande, né? Uma fila grande que a gente conta em milhares. Milhares de servidores esperando que a conta deles seja feita para saber se ele já tem direito à aposentadoria, quando teria direito a essa aposentadoria e valores dessas aposentadorias. Falar nisso, daqui a pouco a gente vai conversar com o pessoal do INSS aqui no Piauí, por causa dessa mudança nas regras da Previdência. Existe inclusive um simulador e um aplicativo do INSS para que as pessoas saibam quando e como vão se aposentar, com base aí em tempo de contribuição, com base em idade, né? Mas esse aplicativo está com problema e com isso também os processos de aposentadoria estão atrasados aqui no Piauí também. Daqui a pouco a gente tem esse assunto. Para finalizar, um outro assunto da política, a filiação do ex-deputado Robert Rios. Afinal de contas, vai se filiar ou não vai se filiar ao PSB? Olha, setores do próprio do PSB, têm cobrado pressa nessa filiação. Havia uma expectativa de que ele pudesse se filiar no final do ano ou principalmente nesse começo de ano. Não tem nem data prevista. E há um temor de que deixar lá para março impeça que não dê tempo que o partido se organize, por exemplo, para fazer uma boa chapa. Desculpe, Nádia. Nossa, a gripe está assim, né? Nós estamos combinando nisso. Né? Então, não dê tempo para articular uma chapa, por exemplo, para a Câmara Municipal de Teresina. Porque o compromisso da ida de Robert para o PSB é que ele passe a controlar o PSB em Teresina. E até agora ainda não está desenhada essa chapa proporcional em Teresina. Bom, e aí a ideia, né, é que o ex-deputado Robert componha a chapa majoritária encabeçada pelo médico ex-deputado Dr. Pessoa, filiado ao MDB. A cabeça de chapa, Robert seria o vice. Há esse compromisso, há esse compromisso de Wilson Martins com Temístocles Filho, um pelo PSB, outro pelo MDB, de que essa chapa estaria já pronta. Obrigada, Fenelon. Sempre à disposição. Boa recuperação. Para nós. Mas é um castigo para a gente que trabalha com voz, uma gripe. Gente do céu. Fenelon está no ar, na Rádio Cidade Verde, com o Gelson Jordani, no Acorda Piauí, até 8h45. Daqui a pouco eu estarei lá, com Tem de Tudo, às 9h45, e no meio do sanduíche ali tem o Abraão Silva com Viva a Cidade. Você está me viciando, viu? O quê? Estou me viciando. Passo trabalhando a manhã toda com o fonezinho. Tem de Tudo. Olha, gente,
Sintoniza lá na Rádio Cidade Verde, são várias as possibilidades da sintonia, né? Tanto pela 93,5 como pela internet radio.cidadeverde.com, onde você tiver, qualquer parte desse planeta Terra, Brasil, você vai sintonizar a Rádio Cidade Verde, está aí o endereço, e também pelo Facebook, a gente transmite ao vivo no Facebook da Rádio Cidade Verde, no Instagram, @Rádio Cidade Verde, e o Tem de Tudo já está dominando as manhãs da Rádio Piauiense. Que bom, ótima audiência. Que bom que você está viciado. Obrigada. Até amanhã, Fenelon.